Natural de Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Franco comunica-se com os espíritos desde a infância. Reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores do movimento espírita da atualidade e o expoente máximo na divulgação da doutrina por todo o mundo. Embaixador da Paz no Mundo, indicado pela Organização Mundial da Paz. Divaldo Franco recebeu o título em Genebra, na Suíça. Também foi intitulado Embaixador da Bondade no Mundo pela Fundação Kelsen Paiô, localizada no sudoeste da Inglaterra. Fundador do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, Divaldo também é devotado educador. Há 71 anos presta assistência a 620 filhos adotivos, mais de 200 netos e bisnetos, atendendo em média 3.000 crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda por dia, em regime de semi-internato e externato. Orador com mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 64 países dos 5 continentes, Divaldo Franco já concedeu mais de 1.500 entrevistas para rádios e televisões no Brasil e no exterior. Como médium, publicou mais de 250 livros, com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais. Muitos ocupam lugar de destaque na literatura, no pensamento e religiosidade universal. Ao todo, 18 livros foram escritos por outros autores sobre a vida e obra de Divaldo Franco. Desse total, 92 versões foram escritas em 16 idiomas. O médium recebe mensagens de diversos espíritos, entre eles Joana de Ângeles, sua orientadora espiritual, escrevendo num estilo agradável, com palavras repassadas de profunda sabedoria e infinito amor, consolando as pessoas e oferecendo diretriz espiritual às suas vidas. Em 1964, sob orientação de Joana, Divaldo selecionou várias mensagens que estão no livro Messe de Amor, que se tornou a primeira obra da sua lavra mediúnica. Dentre os livros recebidos, 17 ficaram conhecidos como a série psicológica de Joana de Ângeles, que iniciou com o título Jesus e a Atualidade, prosseguindo até o momento com Rejubila-te em Deus. O CIMESP manifesta sua gratidão a Divaldo Franco, que participa pela 7ª vez deste simpósio. É com imensa alegria em nossos corações que o recebemos para abordar o tema central, a importância do pensamento espírita para a evolução da humanidade. E agora, para todos nós, Divaldo Pereira Franco. Digníssimas autoridades, presentes ou representadas, nobres membros que constituem a mesa diretiva deste CIMESP, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Quebrando o protocolo, peço desculpas por me encontrar com uma problemática que os médicos recomendaram permanecer quanto possível sentado. Uma problemática de hérnias de disco. Fiquei muito feliz, porque a partir de então me tornei colunável. E espero que os colunáveis estejam felizes conosco. Também fui acometido de uma gripe, exatamente de ontem para hoje. Mas são impedimentos muito suaves, porque estamos diante de uma era nova. E a era nova é regida pelo pensamento. Em uma análise profunda e suave, paradoxalmente, o notável psiquiatra Mirei Lopes escreveu no século passado que o pensamento é a base da vida. Depois de fazer uma análise da evolução antropossócio-psicológica da humanidade, ele estabeleceu que a criatura humana vem atravessando 6 fases do pensamento. A primeira fase, primitiva, aquela que diz respeito à caverna, quando o antropóide
necessitando de mudar a sua estrutura e de viver pelo instinto gregário as realizações da vida organizada, começa a raciocinar. Ao invés do raciocínio, são os instintos primários: a alimentação, a eliminação, o sono e a procriação. Esses instintos básicos, como estabeleceu o grande antropólogo americano Dr. Watson, são essenciais à vida e aparecem como rudimentos na fase primária, em que o pensamento não podia ser expresso, porque faltava ainda a conclusão extraordinária da formação cerebral. O ser humano é constituído de 3 cérebros, e na opinião do grande cerebrologista Dr. McGill, esses 3 cérebros unem-se para formar a individualidade humana. O primeiro é o cérebro réptil, aquele RX, em que estão as bases da vida primária, a localização na Terra, os impulsos, para depois a viagem gloriosa na busca do cérebro mamífero, aquele que já apresenta determinadas necessidades e há áreas específicas para o desenvolvimento intelecto-moral. E por fim, o surgimento do neocórtex, a área nobre, que Freud denominava como sendo de natureza sublime, a área do porvir, e sem a qual ainda permaneceríamos na fase macacoide, quando o nosso queixo se retraiu e a nossa testa se prolongou, dando a aparência do Homo sapiens. E agora viajamos com esse cérebro triuno na direção de uma realidade transcendental. É natural que o pensamento primitivo seja apenas uma manifestação de instintos, de manifestações automáticas que nós vamos encontrar nos reinos da natureza animal e hominal. Mas logo depois houve a evolução para um cérebro arcaico, ou cérebro pré-mágico. Na cova, de repente, o homem primitivo dá-se conta de algo que antes não lhe despertava atenção. As manifestações das necessidades primárias bastavam-lhe, e subitamente ele experimenta a primeira emoção, o medo. O medo sem saber definir, porque ele vê que um daqueles membros, de um momento, decompõe-se, desaparece, mas numa realidade mais profunda vai surgir através da sua imaginação. E nós vemos este homem primitivo na caverna ter o medo da morte. Ele não sabe exatamente o que é a morte, mas ele percebe que a vida, por mais que se alongue, ela é de breve duração. E é nesse período pré-mágico, o arcaico, que ele começa a imitar os pássaros. Ele ouve os sons e tenta criar o que nós chamaríamos depois a comunicação oral. E de repente o pensamento se torna de natureza mais avançada, pensamento mágico, quando ele começa a desenhar na intimidade da caverna os registros rupestres, os desenhos que retratam aquele período da evolução, em que as manifestações da vida já têm um sentido. Ele não apenas tem medo, mas ele também tem ira, a necessidade de matar para impedir de ser morto. Nesse momento surgiram as duas emoções. As emoções primárias é um período mágico. Não se tem ideia
porque a inteligência ainda não está desenvolvida. E é nesse período que vai surgir, com o fenômeno mágico, que é o terceiro período da própria realidade do pensamento, a compreensão da aglutinação, para poder vencer as feras, para poder defender o clã, para poder compreender a vida. E ele passa para o pensamento de natureza egocêntrica. Ele acredita que é a base do universo, que existe o Sol, porque ele existe. É nesse período que nós vamos encontrar a mitologia. Este homem compreende que a vida não está adstrita exclusivamente à matéria. A morte é um fenômeno que não destrói a vida. E nós vamos encontrar nas cavernas de Feldofer, na África, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, nas grandes grutas da França, a presença da primeira adoração do homem primitivo, o conceito de uma deidade superior, a necessidade de respeitar essa deidade, o trabalho de modificação, de proteção, a ideia da infância, de proteger nos primeiros meses, para depois ele atingir o pensamento lógico. Esse pensamento lógico que ele vai ter no período palafita, quando se defende das agressões na intimidade dos pântanos, como aqui no Recife, nos Afogados, em que ele tem uma visão de natureza 360 graus. Pode evitar, como antes na caverna não podia, aqueles invasores. E então começa a desenvolver agora o pensamento lógico. Todo efeito provém de uma causa. Essa causa há de ser buscada. E o homem agora, não mais primitivo, racional, irá avançar para as grandes conquistas da ciência empírica, da tecnologia de ponta, das grandes e admiráveis aquisições da cibernética, agora da comunicação virtual. Diz o professor Miri Lopes que a fase final do pensamento seria o pensamento intuitivo, o pensamento cósmico. Esse pensamento de que nos fala da ciência espírita, essa comunicação transverbal, essa comunicação que não necessita de símbolos, a transmissão do pensamento em um admirável fenômeno de natureza anímica, para poder viver em plenitude, para podermos encontrar a lógica do existir, que a ciência espírita veio trazer através do pensamento de 6 fatores essenciais: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença do Evangelho de Jesus, o mais notável código de que a humanidade tem conhecimento desde a primeira legislação apresentada nas culturas do Oriente, através da lei de tal e qual, a lei de Italião, a doutrina de Hammurabi, os seus códigos na estela de pedra que hoje se encontra no Museu de História Natural de Londres, para podermos chegar à lei do amor apresentada por Jesus como sendo a lei universal do comportamento humano. As doutrinas religiosas que se derivaram do cristianismo ou que o precederam desconheciam essa lei extraordinária. Vitorioso era aquele que matava, herói era aquele que deixava o campo juncado de cadáveres, triunfador era aquele que podia subir ao pódio e apresentar as conquistas, mas depois da presença suave de Jesus, o homem que dividiu a história, cuja vida é uma verdadeira sinfonia de bênçãos, sinfonia inacabada,
que uma montanha qualquer levantou-se e prescreveu o código das bem-aventuranças. Esta sinfonia mágica que a humanidade jamais poderá ultrapassar, e que aproximadamente 12 séculos depois, o poeta de Assis, aquele doce cantor, Il Trovatore de Dio, irá falar sobre a canção de todas as criaturas, mas ainda parece repercutir na acústica de nossa alma a suave, doce canção de Jesus a respeito do amor. Bem-aventurado não é aquele que triunfa no mundo, é aquele que vence o mundo das suas paixões. Herói não é aquele que vence os outros, que submete. Herói é aquele que vence as suas más inclinações. Expressão cunhada por Allan Kardec. Verdadeiramente pobre não é o que tem ausência de valores. Às vezes o indivíduo tem muitas moedas, tem muitas notas fiduciárias, tem grande aquisição exterior e é rico também de presunção, de misérias morais. Quando aquele pobre da vida negativa, aquele pobre dos enredos materiais e rico de amor, ganha o reino dos céus. Quando Jesus cantou naquela tarde inolvidável o Sermão da Montanha, conforme narrado por Mateus, no capítulo 5, a terra escreveu para sempre esta notável sinfonia do amor, que dominada durante muitos séculos pela teologia, escravizou, adulterou o Evangelho, modificou nossos sentimentos, para que as vozes dos céus, as estrelas que caíram sobre a terra, o Consolador que Jesus prometeu, viesse até nós falar que esse amor transcende. Esse amor não é apenas no sentido teológico, é também o amor psicológico, da autossegurança, é o amor a si mesmo, que nos dá coragem de amar o próximo, para poder amar a humanidade. É esse amor psicoterapêutico. Ele não está mais nas paredes dos templos religiosos, está na rua, procurando os invisíveis, os miseráveis de toda a denominação. Está na ternura existente entre aqueles que vadiaram o rio Estígias, na direção da imortalidade na barca de Caronte. E agora vem, na dúlcida voz da imortalidade, cantar aos ouvidos da mediunidade que a vida continua, e que o sentido da vida é, acima de tudo, amar. Asseverou com propriedade Carl Gustav Jung. A vida só tem um sentido psicológico quando a criatura ama. E Viktor Frankl, o extraordinário psiquiatra austríaco de Viena: é necessário amar para que a vida tenha um significado. Ou na doce palavra de Madre Teresa de Calcutá: amar até doer, amar até sentir as fibras do coração desdobrarem-se, partícula a partícula, pelo objeto, pelo ser humano. Não apenas aquele ser que nos desperta a libido, mas aquele ser que nos desperta a ternura, a carícia, a necessidade de respirar a sua atmosfera, a necessidade de sentir a dúlcida mensagem da sua voz, o toque, o sorriso, a esperança que nos dá a alegria de viver. Este, o amor do Evangelho, que a doutrina espírita restaura na reencarnação. Não somos viajores entre o berço e o túmulo de uma jornada única. As existências corporais são múltiplas, a vida é única. Desde que gerada, ela não se dilui, entra-se pela porta da fecundação, sai-se pela jornada da desencarnação,
mas se continua a viver, e o amor desempenha esse papel de não ser rompido, seja qual a circunstância. E a semelhança de verdadeiras libélulas de luz, essas aves canoras da imortalidade, esses anjos da benevolência, prosseguem sussurrando volatas de ternura junto aos nossos corações, dizendo suavemente: crede, vigiai, servi. É tão rápida a existência humana. É a nona sinfonia. Beethoven une as vozes da natureza às vozes humanas para poder falar da grandeza de Deus, cuja mensagem ele não logra ouvir, porque está surdo desde a sexta sinfonia. Mas ele consegue transmitir as vozes dos céus na grande coral que fala da beleza incerta e a natureza, que fala da ternura, arrancando o indivíduo da amargura e dá um sentido existencial até à dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo diz: a dor é o prêmio que Deus oferece aos seus eleitos, porque por meio da dor apatética do sofrimento, a criatura consegue os alcantis alvinitantes da imortalidade em triunfo. Então, o pensamento espírita, nesse momento, candidata-se a ser o ideal da humanidade para o futuro. Tu, nós, a humanidade, somos uma família, e pelo instinto gregário, estamos interdependentes. Somos um holograma. Cada parte tem um todo, e todo contém cada parte. Mas ao mesmo tempo nós fazemos parte dessa doutrina do todo, que a ciência moderna procura divulgar em nome de um universo que se expande, que se contrai, de um universo que tem a natureza transcendente da divindade. Então nós vivemos um momento muito grave, que é o momento da grande mudança, e é necessário que nos preparemos para essa transformação moral. Em períodos recuados do pensamento lógico, nós escutamos a voz dos pré-socráticos, Anaxímenes, falando-nos da grandeza universal. Anaxágoras, existe no todo a alma de cada um de nós. Depois o período áureo de Sócrates, o século V de Péricles, a grandeza do século I em Roma, quando os filósofos cantam e o imperador chora em pleno fórum, deslumbrado com a beleza de Roma e com aquele grande número de astros que vem dos céus para cantar as belezas da terra. E nós vamos encontrar Marco Aurélio, Salúcio, Ovídio, cantando as belezas de Deus, e vem Jesus, o maior poeta da humanidade. Eu gostaria de pedir-vos licença para colocar tudo isto em uma página da história universal, em que possamos acompanhar os diálogos do dia a dia e verificarmos qual é o pensamento anterior à proposta espírita e qual é o pensamento espírita para a promoção da humanidade do futuro. Diariamente, naquela Paris pós-guerra, 1945, mês de dezembro, ele saltava no subúrbio, na grande banlieue, deixando de lado o metrô. Mas naquela noite especial, trazia ele nas mãos um volume. Eram roupas usadas, que a bondade lhe encaminhava para que ele pudesse preparar para dar aos sem-tetos, aos clochards, aos mendigos da Rive Gauche, de Montmartre, Montparnasse,
da miséria urbana. E então, devotado ao bem, ele percebeu que naquela estação imensa, terminal, algo de peculiar havia. Sopravam os ventos frios do inverno. Mas ele era o homem que havia vencido o inverno da alma, que havia atravessado a tragédia do dia a dia. Ele percebeu que estava sendo acompanhado. Avançou o passo. Era uma noite fria. E de repente ele resolveu enfrentar o perigo. Voltou-se para trás e percebeu. Tratava-se de um homem, algo deformado, cuja cabeça bamboleava em ombros estreitos. Havia qualquer coisa de especial. O corpo era atormentado por uma giba, por uma corcunda, e parecia que um pé ia com dificuldade atrás do outro. E ao surpreender o estranho, ele perguntou: o que é de mim? E aquele corpo, que recordava Quasimodo de Notre Dame, na notável novela de Victor Hugo, respondeu-lhe no menear de cabeça: o doutor, perdoe-me, mas eu desejo ser-lhe útil. Faz dias que eu estou acompanhando. Era um diálogo no subterrâneo do metrô, no arrabalde de Paris. Chego até a porta de saída. Cai um pouco de neve. A praça é imensa. Havia restrição de gasolina. E as carruagens a cavalo, como os automóveis com outra substância, voltaram às ruas do mundo. O Senhor estende a mão. A carruagem para. E aquele ser monstruoso diz: poderia me dar o pacote que leva nas mãos? Eu quero ser útil. E ele, o estranho adulto, passa-lhe o volume, desconfiado, e desce as escadas, e aquele homem deformado desce-lhe em pós. Ele entra e pergunta: aceita uma carona? Já que o doutor insiste, sobe a escada, senta-se, puxa a porta. A neve continua caindo. Pelo cristal lapidado, ele pode ver a imensa catedral de pedra. Ela tem as torres apontando os céus. E aquele homem estranho olha e acompanha até a cruz e pergunta: o doutor crê em Deus? Sim. Eu sou pastor protestante. Eu creio em Deus. E por acaso, pergunta o estranho, acredita em Nossa Senhora da Consolação? É natural. Eu sou cristão. Amando Jesus, eu amo sua mãe. Doutor, muito obrigado. Não estranhe. Eu desejava fazer-lhe um pedido. O doutor sabe escrever, pois não? Sim. Eu tenho academias e tenho alguns títulos. Doutor, eu necessito de mandar uma carta a Nossa Senhora da Consolação. É dezembro, é o mês de Natal. A carruagem atravessa as ruas mortas do subúrbio e para a porta de residência do cavalheiro parisiense. E diz: como é seu nome? Ugolin. Ugolin é meu nome. Eu tenho que saltar aqui, Ugolin. Muito obrigado por carregar meu embrulho. Qual é o seu endereço? Doutor, eu moro aqui perto, na rua do Bebedouro Velho, número 14, segundo andar, porta 14. Pois não, Ugolin? Eu mandarei levá-lo até lá. Não, doutor, a não ser que você queira tomar um chá, um café quente. Aceita? Muito obrigado. Já que o doutor insiste. E ele salta e vem claudicando, acompanhando o doutor, que mora numa casa que tem um sótão e que tem um térreo, um porão. Entram pelo porão. E então o estranho contempla o Ugolin. Acende a lareira. O Ugolin se aquece. E ele pergunta: Ugolin, aceitaria por acaso um pouco de leite quente e um pedaço de pão com queijo? Doutor, o senhor parece uma fada, porque adivinha, eu não estou com fome, mas apenas há 3 dias que eu não como.
Mas já que os doutores insistem, então aqueci a lareira, preparei um leite, dei-lhe uma boa parte de uma baguete, coloquei queijo, subi ao primeiro piso e disse: volto já, me desculpe, vou buscar o cachimbo, tenho um mau hábito de fumar. Então, doutor, pode ficar à vontade na sua casa. Eu então subi, colocamos na primeira pessoa, e ao descer, o monstro estava olhando para o alimento. Eu disse: Goulart, não come? Não, doutor. Eu sou educado, eu sou feio, mas eu sou educado. Eu estou esperando o doutor para que me acompanhe. Ora, Goulart, eu já ceei em Paris, pode comer. E ele comeu com voracidade. Comeu, devorou aquilo tão rápido, que somente por gentileza eu perguntei: aceitaria uma outra ração? Ah, doutor, o senhor insiste tanto que eu não posso negar. E eu coloquei a segunda ração. Então ele comeu, e eu perguntei somente para tentá-lo: aceitaria mais um pedacinho? Doutor, é o seguinte, eu poderia comer de véspera, porque é provável que amanhã eu não ache. Então, se o doutor insiste tanto, eu aceito. E eu disse: não, Goulart, amanhã nós nos encontraremos e eu lhe darei uma outra ração. Promete? Sim, Goulart, eu sou um homem religioso. Ah, doutor, muito obrigado. E novamente se aproximou da lareira e fez uma pergunta. Eu sei que o doutor tem um gramofone e coloca discos, eu sei. Eu gostaria de pedir para que o doutor colocasse no gramofone, na vitrola, aquela música Nas Asas de uma Canção, de Mendelssohn. O Goulart, como você sabe, eu tenho essa música, é claro, e eu costumo colocá-la todas as noites. Eu sei, doutor, eu moro na Rua do Bebedouro Velho, como eu lhe disse, e ali é um bairro italiano. E o senhor sabe como são os italianos, as mulheres estão sempre grávidas, e quando elas me veem: sai daqui, monstro, para que meu filho não nasça deformado como tu. E eu sou escorraçado, eu não sou um clochard, um mendigo, eu trabalho para viver. Por exemplo, eu carreguei o seu fardo para o senhor me recompensar. Então eu fui útil, o doutor me é útil, eu não lhe devo nada, o doutor não me deve nada, estamos em cota. Assim eu pago meu aluguel, deito-me muito tarde, levanto-me muito cedo, sempre tem uma grávida, e ali às vezes eu tenho que sair. E agora com o inverno, eu saí no começo da semana e passei aqui pela porta do doutor. Então eu escutei uma música que saía filtrada pela persiana da janela, e então a música aqueceu o meu coração. Eu fiquei andando de um lado para o outro no passeio, e a música. Então mais tarde eu fui a Paris, cheguei a uma casa de música e perguntei a uma vendeusa: você pode me dizer que música é esta? E comecei a trautear uma canção. Ela me olhou e disse: é um monstro com alma de poeta. Trata-se de Nas Asas de uma Canção. Esta é uma música clássica que foi escrita por Mendelssohn. Eu gostaria tanto de ouvir, senhorita, mas eu não tenho gramofone. Você me emprestaria? Ah, como não? Colocou-me numa cabine e eu passei o dia ouvindo. E fiquei ansioso para falar com o doutor. Eu esperei na noite seguinte, na terceira, hoje. E aqui estou, poderia colocar Nas Asas de uma Canção. E eu coloquei a música da minha alma. Aquela música de Mendelssohn falava-me de saudade e de ternura. Ele se dobrou sobre a lareira, ouviu e de repente correu. Saiu desesperado a chorar, desapareceu pela rua na madrugada de neve daquele mês de dezembro. Não sei porquê. Amei o Goulart. Havia nele uma certa doçura. Era um homem, mas havia nele a ternura de um cão São Bernardo. E havia nele a alma
de uma criança desamparada. Passei o dia pensando nele. E à noite, quando saí de Paris, trazendo roupas usadas para lavar, eu desejei que na estação terminal ele estivesse esperando por mim. E não me enganei. Foi assim que começou a nossa amizade. Tornei-me um verdadeiro devoto daquele jovem que não tinha ninguém. E vinha saber que ele contava apenas 14 anos. 14 anos de existência física e 100 anos de miséria e de sofrimento. O sofrimento envelhece, modifica a alma, transtorna o coração. Foi assim que nos tornamos íntimos. E eu convidei-o para uma semana antes do Natal. Ele veio passar o domingo comigo. Eu tinha um pequeno jardim de inverno, com violetas dos Alpes e algumas glicínias. E ele adorava as flores. Então eu disse: venha no domingo, para passarmos o dia, mais a ceia de Natal nós faremos juntos o golé. Está bem? Está bem, doutor. E no domingo ele foi. Não era o mesmo. Havia tomado banho. Aquela roupa desengonçada, ele trocara. O cabelo estava penteado, ralo, na cabeça deslocada, os ombros estreitos. Mas os dois olhos eram de uma criança pedindo apoio. E então, enquanto conversávamos, ele disse: Golé, eu queria lhe fazer uma proposta. Você tem 14 anos. Eu não tenho filhos. Você gostaria de ser meu filho? Eu poderia pedir a um dos meus amigos juízes que me desse legalmente a tutela de você. Ele sorriu triste e disse: não posso, doutor. Eu não posso. Eu não sou. Bem, eu nasci na Normandia, naquelas praias onde foi definido o dia D, o dia da vitória, a vitória da guerra. Nós, os normandos, somos diferentes. Naturalmente eu vou falar dos poetas, dos conquistadores da Normandia, das nossas praias. Eu e minha irmã residíamos na Normandia. Papai era um homem muito feliz, era casado em nosso lar, era um encantamento, uma festa. Mas um dia mamãe morreu. Eu não sei porquê, doutor. Deus mata as mães e deixa os filhos ao abandono. É como a ave que foi assassinada e deixa no ninho 2 sobreviventes que vão morrer. Então papai, que amava muito, mudou de comportamento, começou a beber, a piorar, e perdeu o emprego, perdeu a dignidade. Só falava em mamãe. E como não tinha dinheiro, porque não trabalhava, mandava-nos, a mim e a Marie, a pedirmos esmolas nas ruas. Mas são tempos difíceis. São tempos difíceis. Eram ainda tempos da guerra. E nós não conseguíamos nem sempre o que ele queria, ou de que necessitava. Então ele nos batia. Aquele homem bom nos maltratava. E um dia que eu não consegui nada, ele me atirou contra a parede. Eu bati na esquina da lareira e fiquei assim. Escutei um estalido nas costas. Esse estalido cruel dobrou-me e eu me tornei um Quasimodo de Notre Dame. Então eu comecei a claudicar da perna direita. A claudicar, doutor. Era assim. E fui para o hospital, para uma santa casa. Desta santa casa, donde a misericórdia de Deus fugiu envergonhada, eu fui colocado ali e abandonado. Então Marie, que é mais jovem do que eu e é linda, ela tem o cabelo negro como as asas da graúna, ela se aproximou de mim e disse: vamos fugir, vamos para Paris, porque ele, nosso pai, vai nos matar. Ele está louco, Golé. Vamos fugir. E então, numa terça-feira, pegamos um trem de gado e saltamos na Estação de Leste.
e fomos dormir à sombra de uma ponte do rio Sena, como outros miseráveis. Então, a umidade, a situação piorou-me desesperadamente, doutor. E eu fui internado. Nesse momento, Marie conseguiu um emprego na Place Vendôme, a praça dos joalheiros. Marie era linda. E então ela começou a pagar aquela clínica de ortopedia, traumatologia. E eu comecei a ser tratado bem. Colocaram em mim, algo como se fosse uma proteção de ferro. E eu passei a sentir dores, retificando a coluna. E a madre generosa dizia: vai ficar bom, meu filho, vai ficar bom. Mas você já viu, doutor? Não há felicidade que dure sempre entre os miseráveis. E um dia, um sábado, Marie pagava por antecipado a semana que ia vencer. Marie entrou desgrenhada, gritando, pés descalços, o goulé. Eles vêm aí. Marie, o gendarme. Era a polícia. Então 2 monstros, vestidos de uniforme, aproximaram-se e carregaram-na. E ela gritava: sou inocente, o goulé, eu sou inocente, o goulé. E a sua voz desapareceu das arcadas da casa hospitalar. Aconteceu inesperado. Ao cair da tarde, a madre superiora veio falar comigo: o goulé, não podemos tê-lo aqui. Esta clínica suíça é uma clínica de experiências. E nós, as religiosas, trabalhamos gratuitamente para confortar os estranhos, os doentes. E eu tenho a missão desagradável de lhe dizer que Marie está presa por suspeita de roubo de uma joia. Mas é mentira, Goulé. É mentira. O patrão é um velho depravado. E certamente desejou. E ela negou-se. Ele sorriu e denunciou a polícia. A polícia que nós temos é assim. Trabalha contra a prostituição e vive da prostituição. Cada meretriz paga 30% da renda da noite à polícia, 30% à casa que hospeda, 30% ao proxeneta. E por isso é o caminho da morte. Eu tenho muita pena, Goulé. Perdoe-me. Você poderá ver o julgamento dela. É um julgamento ligeiro, numa corte improvisada, aqui no bairro, dentro de 2 semanas. E chorando, ela me tirou aquela defesa, deu-me um pedaço de pau, como se fosse uma bengala, e disse: perdoe-me, Goulé, perdoe-me. Eu agradeci a madre Genoveve e saí claudicando, até o dia que Marie foi julgada. E eu me sentei no meio dos audientes. E o juiz era um desses homens que foram vencidos pela degradação. Ele fumava na corte e deixava que a cinza se acumulasse. Todo mundo olhava para ver a cinza do charuto cair. Era um ardil. Ele colocava o metal para distrair o público. E somente sabia bater o martelo e condenar. Então Marie apareceu. Mas não era minha irmã. Aquele pouco tempo desfigurou-a. Ela apareceu no uniforme presidiário, o cabelo longo, pálida. Sentou-se no banco dos réus. E na frente, o depravado cofiava o bigode, com o lorgnon, um óculos próprio. Ele sorria triunfante. O advogado de acusação, meretriz, ingrata, cínica,
furtou uma joia em Place Vendôme. Nós temos as melhores joalherias do mundo, à exceção de Amsterdã e de outra cidade da Holanda. Então é justo que pegue uma pena pesada. O advogado de defesa era um rapaz imberbe, não sabia dizer nada. Então o juiz cínico levantou o martelo, bateu 2 anos de prisão na conciergerie. 2 anos. Então eu gritei: meritíssimo, ela é inocente. Atirei-me no corredor e comecei: ela é inocente. O senhor sabe, esse homem... Cala-te, monstro, ou do contrário, eu te mandarei também prender por desacato a esta corte. Antes me houvessem levado ao cárcere, porque eu teria morrido também na justiça homicida das criaturas humanas. E então eu fiquei pelo mundo, dormindo embaixo das pontes com os demais miseráveis. E quando chegou o dia que ela saiu de La Conciergerie, a prisão onde esteve Maria Antonieta e Luís XVI, eu roubei no Louvre algumas flores e levei para ela. E quando se abriu o imenso portão de ferro e de cobre, ela saiu. Não era minha irmã. O rosto suave estava marcado pelo ódio. Os olhos despediam chispas. Esperava uma carruagem e um desses vendedores de vidas. Então eu corri: Marie, flores. Eu não sou Marie. Marie, eu sou o Golan. Eu sei. Sou seu irmão. Não, Golan, eu não tenho irmão. Nós, os miseráveis, não temos ninguém. Nós somos natimortos. Não temos ninguém, somos os miseráveis da sociedade. Eu fui presa por um crime que não cometi. A sociedade não aceita uma jovem bela e digna. Terá a meretriz baixa. E só esse para se vingar. Marie, e mamãe Marie, morreu. Deus, que não existe, levou-a e nos deixou abandono. Doutor, por que Deus faz assim? Nos abandona, tão inexperientes. O Golan chorava. A carruagem partiu e eu fui atrás. Não podia acompanhar. Então eu soube que ela ia ser leiloada, como é hábito aqui em Paris. A primeira noite, ela estava no hotel. Eu consegui descobrir. E na primeira noite, eu mandei dizer a ela que eu estava ali na rua, que ela aparecesse. E ela apareceu. Era uma noite de luar. Ela apareceu na sacada, com deshabillé transparente. Eu estava lá. E aí eu gritei: Marie. Ela disse: fuja, fuja. O Golan, fuja. Marie morreu no cárcere. Foi assim. Ela ficou pouco tempo no hotel de luxo. Depois mudou para uma pensão. Depois para um prostíbulo. Depois, não tem depois, doutor, porque o vício é como um poço que não tem fundo. É como uma escada que não tem último degrau. Ela agora mora na Rue de Fleurs. Então ela doutor, é o último degrau da prostituição parisiense. Ela está morrendo, doutor. E eu não poderei abandoná-la. O Golan, eu também. Quantos anos tem Marie? Ora, doutor, ela deve ter 16 anos. Então, eu poderei também torná-la minha filha. Eu não tenho ninguém.
Eu era pastor da Alemanha, depois na Holanda. E quando estourou a guerra, eu tive que fugir com minha família, porque somos judeus. Fugi para a Inglaterra. E na Inglaterra, quando meu filho completou 18 anos, Sua Majestade, o rei Jorge V, convocou para o exército. E meu filho partiu. Fiquei em Londres com minha mulher, minhas 2 filhas. E meu filho me escrevia periodicamente. Um dia, em 1943, ele estava no front e me escreveu uma carta: papai, por que eu tenho que matar? Você me ensinou a salvar vidas, mas eu estou aqui na fronteira da linha Maginot. Do outro lado estão colegas meus da Universidade de Londres, de Oxford, que o psicopata disse que eram meus inimigos. Eu tenho que os matar, porque se eu não os matar, eles me matam. Papai, eu tenho medo. Papai, eu estou orando, Pai Nosso, que estás nos céus. A carta não terminou. Uma bomba caiu perto dele e um petardo arrebentou-lhe o crânio e meu filho morreu. A carta ainda estava com pedaços do cérebro. Sua Majestade mandou-me os pertences de meu filho. Mandou-me o seu adereço, a sua medalha e a carta que ele estava escrevendo para mim. E no telegrama dizia: muito obrigado, seu filho deu a vida pela liberdade democrática do mundo. É pouco, é muito pouco para um pai que teve o filho assassinado na guerra. E eu resignei. Mudei-me de Londres para o interior. E em 1945, logo mais ou menos em janeiro, eu vinha de Londres, auxiliando o esforço de guerra. Von Braun havia descoberto as bombas voadoras e Hitler estava destruindo Londres. Era madrugada e eu estava agora atravessando o campo, quando escutei o zumbido. Joguei-me no chão, a bomba caiu, a terra tremeu, e quando eu levantei a cabeça, a bomba havia caído em cima de minha casa, assassinado minha mulher, minhas 2 filhas. Quando terminou a guerra em agosto, eu me transferi para Paris, para começar a vida nova. Eu não tenho ninguém, Hugo Lã. Aceite, aceite o meu amor de pai, em homenagem à sua mãe, e às minhas filhas, em homenagem a Marie. Não sei, doutor, não sei. Doutor, vamos mudar de assunto. Naquela dia, naquela noite, eu queria lhe pedir um favor, que o doutor fizesse uma carta à Nossa Senhora da Consolação, pedindo um presente para o meu Natal. Um presente, doutor, um par de sapatos. Eu olhei para os pés de Hugo Lã. Ele estava com um tamanco envolto em trapos. O frio era terrível, os pés estavam roxos. Eu desejo um sapato, doutor, já que Nossa Senhora vai comprar um sapato para mim. Eu gostaria que fosse um sapato marrom e branco. Ah, doutor. E depois nós falamos. Hugo Lã, qual é o número dos seus pés? Ah, doutor, eu sou diferente. Todo mundo tem um pé menor do que o outro, sabia? Pois é. Sou diferente, eu tenho um pé maior do que o outro. Não digo, Hugo Lã. Então o senhor compra 40, 41. Pede a Nossa Senhora. Ela vai ter que comprar 2 pares. O pé esquerdo, 40. E aquele que eu arrasto, 41. Hugo Lã, Nossa Senhora, o senhor me manda a carta, o Natal está perto. Prometo. E marrom e branco, prometo. Ah, doutor. E o Hugo Lã saiu e não almoçou. Naquela semana, eu comprei o sapato em nome de Nossa Senhora. Bem, 2 pares de sapato, 40, 41. Chegou o dia de Natal.
Aqui na França, nós celebramos o Pato de Natal, não o Peru, como vocês no Brasil. Então eu preparei, eu sou um notável cozinheiro. Às 10 horas da manhã do dia santo de Natal, eu fui à tabacaria de Pierre comprar tabaco para mim. E Pierre estava descendo a porta. Eu disse, ué, o que é isso? Hoje é Natal. Doutor, aquele monstro, seu amigo, o doutor não soube? Não soube de nada. Ele suicidou, quer dizer, ele foi, eu não sei. O senhor pergunta ao abade de La Roudère, porque ele morreu. Mas o Goulin, ele amava a vida. Eu não sei dizer. O abade mandou chamados para a sepultura às 3 horas. O sepultamento vai ser terrível. Vai sair da catedral. Eu atravessei a rua a correr e encontrei um homem notável de 72 anos. Ele parecia uma espada ferida, andava de um lado para o outro. E eu disse, abade de La Roudère, eu sou amigo de um Goulin. Ele me olhou e disse, o Goulin não tem amigo. Tem sim, senhor. Eu sou amigo de um Goulin. Eu sou o doutor. E declinei-lhe o meu nome de batismo judeu. Eu sou Pierre Van Tassen, cristão. Muito bem. E o que é que fez por ele? Estava tentando fazer abade. Diga-me o que aconteceu. O abade, que era um cristão, e são poucos os cristãos, olhou para mim duro e disse, eu voltava da missa do galo, um pouco depois da meia-noite, e passando ali no bosque, eu vi jovens que se compraziam numa roda, e eles gritaram, Bon Noël, Bon Noël. E eu lhes desejei felicidade. Mas estes ouvidos, acostumados às confissões, escutaram o choro. Eu me aproximei e estava amarrado em um poste de lâmpada quebrada, um corpo desnudo, alvo. Eles faziam roda e esmurravam e chutavam, e aquele corpo de cabeça caída somente chorava. Então eu gritei, bárbaros, hoje é noite de Natal, bárbaros, expulsei-os. Saquei dos meus cordões e desejei surrá-los. Então aquele corpo que tiritava de frio, eu ergui as calças e o paletó, tirei a minha sobrepeliz, cobri-o e carreguei-o. Era um homem ou era uma ovelha? Eu carreguei com lágrimas. Ele estava com hematomas, tinha equimoses. Então eu carregava a cabeça. E ele olhou para mim e perguntou, hoje é Natal? Sim, meu filho, é Natal. É verdade que Jesus nasceu? Sim, meu filho. Mentira, padre. Tudo é mentira. Aonde está Jesus? Por que faz isto comigo? Que culpa tenho de arrastar o pé e ser deformado? Eu tenho lutado para viver com dignidade. Por que, padre? Por quê? Não sei, meu filho. Não me atormente, sim. Atormento, não existe Deus, não existe Jesus. Por que eu tenho que sofrer? Por quê? Oh, meu filho, não blasfeme. Perdoe-me, padre. Chegamos aqui à sacristia, e naquele divã eu preparei uma cama e disse, descanse, meu filho. Lavei-o, retirei o sangue coagulado na testa, na face, do peito. Disse, deite o Goulin. Amanhã, no ato da missa, eu virei às 7 horas. Ele me olhou de uma maneira indefinível, que eu nunca vou esquecer. Balançou a cabeça e não disse uma palavra. No dia seguinte, quando eu cheguei, ou na mesma madrugada, a cama estava intocada. Ele não estava lá.
Eu estava celebrando a missa, e quando ergui o hostiário, duas crianças entraram correndo. Abade de la Rudère, ali nas águas do Sena tem um cadáver. Corri, deixei Nosso Senhor e corri. Era ele. Ele suportou toda a miséria, mas não a humilhação. Ele suicidou-se. Ele foi assassinado por aqueles jovens corruptos. Ele não aguentou. Esta é a filosofia da sociedade. É o pensamento egoísta, existencialista. É a filosofia do eu. Mas espere às 3 horas. Eu coloquei-o bem no centro da igreja. Mandei buscar uma essa, um caixão branco, alvo, puro, para sepultá-lo. Mas não é tudo. Quando estávamos revistando, eu encontrei uma fotografia meio desmaiada, um endereço, e falava que era irmã. O nome dele era Ugolin. Então eu chamei a polícia e mandei a Saint-Michel. É um lupanar da pior categoria. O policial foi avisar a uma jovem meretriz de nome Marie. Subiu a escadaria e quando bateu a porta, ela estava se preparando para o comércio. O cabelo besuntado de óleo, seminua. Então o soldado disse: Madame, o abade de la Rudère manda informar que um homem de nome Ugolin. E ela pareceu louca. Que fizeram com ele? Calma, senhora, calma. Madame, o abade de la Rudère pede para as 3 horas, madame, comparecer à paróquia, porque o Ugolin, ele morreu. Ele suicidou-se. Ela disse: é mentira. E a semelhança de uma fera ferida, empurrou o soldado porta fora, começou a gritar, e o soldado escutou o estampido de um revólver. Voltou, ela estava tombada no chão com uma bala no crânio. Eu mandei buscá-la, e coloquei ao lado de seu irmão. Venha às 3 horas. A igreja não aceita o suicídio, mas eles são suicidados pela nossa indiferença. Eu fiquei estatelado, sentei-me, e às 3 horas a igreja estava referta. O abade de la Rudère subiu o púlpito, o coro começou a entoar o Salmo 114. Ó Israel, é o Salmo do Êxodo. E quando se fez o silêncio, o abade falou: quando eu morrer e for diante de Deus, ele me perguntará: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? E eu direi: não sei. Abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu abaixarei a cabeça envergonhado. Mas quando pela 3ª vez ele me perguntar: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu gritarei: não eram ovelhas, Senhor, eram lobos vestidos de ovelhas. E desceu, se aproximou da essa, pegou os 2 caixões, e a multidão acorreu para ajudar, e ele sepultou no jardim da catedral, para que aquelas 2 almas que estiveram separadas pelo destino no reino dos céus pudessem estar juntas. Essa história real, narrada
por Pierre Van Passen, está com outras características numa obra best-seller do século XX, chamada Estes Dias Tumultuosos, para demonstrar o pensamento vigente hoje. Somos cristãos de Araque, cristãos de egoísmo, e Deus teve misericórdia de nós e mandou-nos a filosofia do amor, a filosofia de Jesus Cristo, o pensamento de fraternidade, para que possamos ser solidários, mas ninguém solitário, para que nos demos as mãos, para que a fraternidade legítima estabeleça uma ponte entre a terra e o céu, a navegar com aqueles que descem até nós, e conosco, que pela simbólica escada de Jacó subimos até o céu. É um momento muito grave, e é necessário que o nosso pensamento seja cristão. Comovemos-nos nas sessões mediúnicas ao atender os desventurados, os obsessores, que nós tornamos obsessores pelos nossos maus atos. É necessário que na rua, no lar, no clube, no trabalho, estejamos em sessão mediúnica de solidariedade. Necessário restabelecer o amor de Jesus dentro de nós. Necessário trazer o pensamento cósmico deste homem que no auge, ó Senhor, perdoa-os, pois que eles não sabem o que fazem. A noite das aflições é grande. Todos nós, mínimas exceções, estamos inquietos, aturdidos, buscando. Jesus é vida. A doutrina espírita é o roteiro de segurança. Meditemos nos seus conceitos profundos. Não é um clube de fim de semana, é uma ética de comportamento, é uma vida nova. Então, todos nós, o Golans, Maris, o abade de la Rudère, o pastor, e se eles conhecessem a doutrina espírita, na hora em que o Golem perguntasse por quê, o abade lhe dissesse pela lei de reencarnação: nós colhemos o que plantamos. E aquele notável pastor lhe explicasse que as dores têm uma nascente dentro de nós. Nós somos semeadores de estrelas, mas também de urze do caminho. E é necessário ter cuidado com o trigo, para que o escarracho não destrua a plantação do pão. É necessário que nestes dias o Sinesp penetre em nós, e daqui saiamos, como disse a presidente nossa no domingo, com outra visão da terra, outra visão do amor, e a visão da doutrina espírita, de louvor, de glória, de bênçãos, para que possamos dizer: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e te imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida,
eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome murmura com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero cantar a música e a sinfonia, mas na impossibilidade eu vejo na terra aqueles que não podem falar, vítimas da afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos de carícias, mãos que nos liberta da angústia da solidão, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de sinfonias, de melodias, pelas mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, meus que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam um filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. É tão maravilhoso poder andar, ter um corpo perfeito. Quando eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex. Mas é importante que dentro desse lar exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí me desesperarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.